estava discutindo aqui, antes de começar, sobre a importância de fazermos perguntas. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Para vocês, qual é a importância da gente fazer pergunta, da gente saber fazer a pergunta certa, da gente pensar sobre isso, pensar sobre Deus, pensar sobre essas questões teológicas, questões do dia a dia. Fala aí um pouquinho. Vai lá, Bom, uma coisa muito importante quando a gente está interpretando qualquer coisa da nossa vida, ou um texto, ou a arte, é que toda afirmação tem algum tipo de pergunta sendo que ela está respondendo. Então, um dos princípios básicos da hermenêutica, da interpretação, é você identificar que pergunta o texto está respondendo. E às vezes a gente levanta as nossas próprias perguntas e meio que deixa de lado as perguntas que o texto está procurando responder em primeiro lugar. Não é que as nossas perguntas muitas vezes não sejam perguntas importantes, podem até ser, mas elas não são as perguntas principais. Então, quando a gente está pensando em interpretação bíblica, a gente está pensando em primeiro lugar alinhar os nossos questionamentos com o questionamento do texto, com os questionamentos do texto. Então, para dar um exemplo aqui, se eu leio Gênesis capítulo 1 achando que ali a resposta é mostrar como o criacionismo científico, os detalhes da astronomia, etc., aconteceram ali, eu vou explorar o texto de uma forma errada. Mas se eu entendo que a pergunta que estava sendo feita pelos primeiros leitores era a quem nós devemos adorar, então quando você for ler Gênesis, você vai perceber que tudo gira em torno do Deus que é digno de toda adoração. E aí quando você vai para os Salmos, ler os Salmos que falam da criação, você vai perceber que todos os Salmos, não está perguntando quem criou, todos os Salmos sobre criação é a quem nós devemos adorar. E isso abre o texto para você, isso deixa o texto mais fluido. Então, o princípio que você tem que guardar nesse primeiro momento é esse. Por detrás de toda afirmação, existe uma pergunta sendo feita. E o primeiro passo seu é ler o texto várias e várias e várias vezes, até você, muitas vezes, carregar a cruz de abandonar a tua pergunta, o teu questionamento, e abraçar o questionamento do texto e dizer assim para os teus questionamentos: bom, você vai ficar para outro momento, porque interpretação também é negar a si mesmo. Então é esse processo. Perfeito. Muito bom. Em Isaías 1:18, o profeta fala, venham, assim, colocando de um jeito bem do português, bem simples, venham e me questionem. O profeta fala isso. E é legal Deus falar isso para o profeta, e o contexto ali é tipo, vinde e arrazoemos, vamos pensar. E depois ele continua dizendo, se os pecados de vocês forem muito vermelhos, muito, muito escuros, eles vão se tornar brancos. Então, parece que Deus está dizendo assim, no processo de vocês pensarem e discutirem comigo sobre a vida de vocês, sobre a situação de vocês, vai acontecer uma transformação. Então, o que mudou na minha vida quando eu vim para Montemor e quando eu comecei a estudar, talvez não foi que eu obtive todas as respostas que eu tinha, que eu precisava, que eu queria. Mas eu aprendi a fazer as perguntas certas. E às vezes eu olho, eu faço caixinhas de perguntas no Instagram e coisas nas redes sociais, e eu às vezes eu quero corrigir as pessoas, mas talvez as pessoas podem ficar se sentindo meio mal, porque eu não respondo exatamente o que elas estão perguntando, mas é que eu olho com um olhar meio de pai / professor, e eu fico preocupado, porque as pessoas infelizmente estão fazendo as perguntas erradas, e quando você faz as perguntas erradas, eu sei onde ela quer chegar. Eu percebo pela pergunta onde ela quer chegar. Mas com aquela pergunta ela não vai chegar onde ela quer. Ela precisa ser discipulada, ela precisa ser ensinada a fazer a pergunta certa. É bem simples, assim, um exemplo. Se você colocar no Google uma pergunta errada, você não vai obter a resposta que você quer do Google. Então, se alguém chegasse e colocasse no Google, se ele quisesse saber sobre predestinação e ele soubesse perguntar sobre infralapsarianismo, supralapsarianismo, ele iria chegar em uma boa discussão.
Mas se ele nunca soubesse dessas palavras e nunca soubesse o que fazer perguntar, ele não ia chegar nele. Então, a escola Convergência, ela vem muito para abençoar o cara nesse sentido. Talvez o cara não vai ter todas as respostas, mas ele vai aprender a fazer a pergunta certa do texto. Ele vai aprender isso que você falou, muito bom, que coisa linda que você falou. Carregar a cruz em relação à sua pergunta predileta, a sua curiosidade egocêntrica, mas abraçar aquele questionamento relacional, onde eu faço a pergunta que o texto me coloca para fazer, e isso me leva a entender a Bíblia de maneira correta. Isso é genial, cara. Paulo em Romanos, ele faz algo que para mim é fantástico. Ele está discorrendo ali com alguém, está brigando com alguém que ele mesmo cria, talvez, não sei, algum questionamento dos leitores. E aí, de repente, ele diz assim, a pessoa que ele está interrogando diz assim, e quem pode resistir à sua vontade, então? Se ele é soberano, se ele é dessa forma. Aí agora, você pensa assim, Paulo vai responder ou Paulo vai questionar a pergunta que ele fez? A segunda opção, Paulo diz assim, e quem é você para fazer essa pergunta? Então, nesse momento, Paulo não responde porque ele diz, a tua pergunta é inapropriada. Muda a pergunta. Então, isso é o próprio Paulo direcionando para perguntas que valem a pena. É difícil abandonar, né? Nossa Isso é muito bom. Muito bom, gente. Então, nós recebemos algumas perguntas aqui. Vamos começar? Bora, Ângelo. Tá pronto? Vamos começar então. Primeira pergunta. Uma boa escola de teologia substitui o estudo pela faculdade? Lembrando que a gente fala nas perguntas express. Eu só responder rápido? É rápido. Então, vai lá. Comece de novo para eu ficar acelerado. Vai lá. Então vamos de novo. Tá pronto? Pronto. Uma boa escola de teologia substitui o estudo pela faculdade? Jamais. Não precisa ser tão rápido. Desculpa, é meu modo rápido. Jamais. A escola, uma boa escola de teologia, ela vai te dar uma boa base bíblica, ok? E então ela vai te abrir portas para você ir para uma faculdade de teologia. E a faculdade de teologia, ela vai te colocar em circunstâncias que talvez nunca uma escola bíblica como a nossa iria te dar. Nós somos uma escola de teologia, mas nós entramos em pormenores que às vezes uma escola de teologia não entra, mas nós também não entramos em pormenores que às vezes uma escola de teologia vai entrar. Então é bem diferente. Nós não vamos ter algumas coisas tão acadêmicas quanto uma escola, quanto uma faculdade ou alguma coisa desse tipo assim, mas ao mesmo tempo a gente vai promover certos elementos de piedade em alguns contextos, né, que eu gostaria que tivesse mais em algumas faculdades. Não precisaria não ter, mas infelizmente a gente sabe que na prática às vezes não tem, né? Se a gente fosse falar bem a verdade, eu não quero fazer propaganda contra mim mesmo, mas quero fazer propaganda contra o mundo real. Nós somos o que uma escola bíblica dominical de uma igreja normal no padrão de Jesus deveria de ser. Mas como a igreja está tão num padrão baixo, é o que temos por hoje. Desculpa qualquer coisa. Se quiser fazer algum comentário, pode fazer também, Gui. Segunda pergunta. O batismo no Espírito Santo está ligado à conversão? Nós, da Escola Convergência, temos uma perspectiva carismática sobre esse assunto. Então, a resposta é sim. Batismo com o Espírito Santo e conversão, para nós, são ligados um com o outro. Mas se você é de uma confissão pentecostal, a resposta seria não. São duas experiências diferentes. Beleza. Adão e Eva tiveram filhos antes da queda? Havia outras pessoas além de Adão e Eva? A Bíblia não responde. Você pode procurar indícios disso, maneiras que o texto fala, porque o texto diz que Deus iria multiplicar as dores. Então você pode pensar assim, então já havia alguma experiência de gravidez e concepção, porque a dor aumenta, então já tinha acontecido alguma coisa. Mas como o texto não diz o que aconteceu, eu gosto muito de ficar com a opinião de Aslan. Conhece ele? Aslan, de Nárnia, que você não fala sobre o que não aconteceu. Muito bom, muito bom. Como estudar a Bíblia de maneira mais aprofundada? Leia ela toda sempre. Harold Walker. Eu sei que é muito simples. Eu sei que é muito simples. Mas é que as pessoas querem ler teologia sistemática, querem ler teologia bíblica, querem ler um monte de coisa, mas nunca leram a Bíblia do início ao fim. E nunca leram ela do início ao fim várias vezes. Então, assim, é claro que existe a necessidade de você entender o original, de você aprender
Tudo isso é importante. Mas eu sou daquela linha de o básico bem feito ainda dá certo. Então leia a Bíblia toda, do início ao fim, sempre. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda sempre, do início ao fim? Faça isso várias vezes, faça o básico bem feito e depois volte para tentar outras coisas além disso. Quem conhece o Harold Walker teve que ouvir isso muitas vezes. Eu escuto isso todos os dias. Sempre. Vamos dividir então. Essa é a última que a gente vai mandar para hoje. Ok. Pergunta 5. Vamos passar pela grande tribulação? Então, vamos quem, né? Nós quem, Carapalho? Quando você fala vamos, ela está falando eu e ela, falando, né? Mas eu sei o que ela quer dizer. Ela quer perguntar se a igreja passará pela grande tribulação. Então, o movimento Convergência, a Igreja Convergência e a Escola Convergência é uma igreja, é um movimento de confissão pré-milenista histórico que responde sim, a igreja passará pela grande tribulação. E por que ela diz isso? Apenas porque é o que a Bíblia diz. Sei que ele tá rindo porque ele concorda. Gui, essas são perguntas com resposta rápida. Tá, não, mas isso aqui que vai ser agora, eu vi o Ângelo respondendo hoje, não foi não? Como que ele responde de novo? Foi legal. Não, responde você. Não. Você consegue. Eu fiz um Reels, ele tá rodando o mundo já. Eu quero deixar essa confusão aqui pra ele, deixa aí. Caramba, então vamos aí de novo. Até que idade podemos considerar uma criança inocente que pode ser salva mesmo não sendo cristã? Ninguém vai ser salvo pela sua inocência, pois não há inocentes. Não há um justo, nenhum sequer. Mas perceba, isso não significa que crianças, que bebês não possam ser salvos. Por exemplo, uma criança que foi abortada, uma criança que nasceu e morreu, não quer dizer que a criança, nessa situação, necessariamente tem que nascer e ir para o inferno. Durante muito tempo eu creio que a criança nascia e ia para o inferno. Toda criança que nascia e não convertia, ela ia para o inferno. Hoje em dia eu não creio mais assim. Eu creio que Deus pode, eu não estou dizendo que Ele faz sempre, porque eu não sou Deus. Eu não estou lá naquela circunstância para dizer isso. E essa seria a mesma resposta que eu tenho para a experiência de suicídio, a experiência de pessoas com doenças mentais de nível agudo, coma, coisas que do outro lado a gente não entende como é que é. A gente não é Deus para estar do outro lado. Então eu não sou o Papa, e óbvio que o Papa não tem como fazer isso também, mas de dizer quem é salvo e quem não é salvo. Então assim, não existe isso de dizer que alguém que nasce é inocente, ok? Não existe isso. O Salmo diz: eis que eu nasci em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. E ali o salmista não está falando que a mãe dele estava em adultério quando ele nasceu. Não. É uma declaração geral de que todos os seres humanos são pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. Todos caíram, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos necessitam ser salvos, todos necessitam do Evangelho. É por isso que a gente faz missões, é por isso que a gente prega o Evangelho. Agora, isso não significa que Cristo, pela sua graça, não possa salvar alguém. E aqui vai a coisa escandalosa que eu não falei no vídeo que eu gravei agora no Reels, porque eu queria levantar mesmo o questionamento que é: Cristo pode salvar pessoas independente da pregação do Evangelho. Eu creio que Ele pode fazer isso. Mas isso, Ele pode. Porque Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas não estou dizendo que eu sei como que Ele faz isso. Estou dizendo que Ele pode fazer. Como que Ele faz? Não sei. O que Ele me disse é que eu tenho que pregar o Evangelho. E eu sei que Ele salva por meio do Evangelho. Se Ele tem outros meios de salvar, que não seja pela direta pregação do Evangelho, isso é com Ele lá na glória. Se Ele fez isso um dia, vou querer entender. Existe uma brecha na lei a qual acho perigosíssima, que o Wayne Grudem, na teologia sistemática dele, fala sobre João Batista. Porque João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Então, o fato de João Batista ter sido cheio do Espírito Santo desde o ventre materno implica que João Batista foi regenerado antes de nascer. Então, tem a possibilidade, ali da perspectiva do Wayne Grudem, de uma criança nascer de novo no ventre materno.
Mas isso é meio que um milagre, assim, uma coisa... A não ser que a criança tenha tido essa experiência, eu não creio que tenha alguma coisa muito além disso, a não ser essa coisa que eu falei de Deus, pela sua graça, intervir e fazer um meio de salvação, o qual eu não estou ciente que exista. Mas creio que Deus possa fazer, porque ele não tem que pedir permissão para mim dar nada. Uhum. Perfeito. Muito bom. Essa pergunta, me corrija, por favor. Meu Deus do céu, tá irreparável isso aí, tá ótimo. Davi fala assim, né? Davi perde o filhinho dele e aí diz assim: Senhor, quem dera se eu pudesse louvar junto com ele. Então Davi tinha uma consciência de que se ele morresse ali, iria louvar junto com seu filhozinho que morreu no ventre. Essa pergunta, inclusive, me fez lembrar de Confissões de Agostinho, né? Quem faz aula de história da igreja com a Carol vai ouvir muito isso. E ele começa a pedir perdão, se arrepender pelos pecados da juventude dele. O Agostinho, ele me dá problemas assim na minha cabeça. Porque ele se arrepende de ter mordido o bico do seio da mãe. Porque ele não queria mamar. Aí eu fiquei assim, brother, tu lembrou disso, brother? Caraca, meu! Quando eu li aquilo, eu fiquei, caraca, brother! Que consciência, hein? É verdade. Vamos continuar então, gente. Mais uma pergunta. Quando começa a grande tribulação? Quando você casa. Não! Sei lá, só tô falando aqui. Não. A grande tribulação começa quando o anticristo estabelecer a abominação da desolação no lugar santo, como falou o profeta Daniel. Isso está lá em Mateus capítulo 24, versículo 15. Quem lê, entenda. Tem isso lá também. O povo aqui no Convergência não faz muita coisa, mas escatologia eles estudam. Muito bom. Como nós, protestantes, tratamos os católicos? Existem salvos nessa linha teológica? Então, existem católicos... Eu sei que a pergunta poderia ser melhorada, né? Então vamos responder exatamente o que a pessoa queria perguntar, mas não perguntou no fim das contas, né? Sim, existem católicos salvos e, às vezes, também alguns evangélicos também são salvos. Muito bom. Muito bom. Então, bora pra próxima. Olha, esse daqui... Sua vez, Guilherme. Agora é você, Gui. Sua chance. Tem que estar fácil. Aqui tá fácil. Indicação de livros pra mergulhar no mundo da teologia. Nível easy. Pra quem tá começando. Easy level. Bom, a primeira coisa, eu acho que o que o Ângelo falou pra mim é muito importante. Você precisa ler a Bíblia. Eu acho que mergulhar no mundo da teologia é você aprender, antes de tudo, a mergulhar no mundo do texto. É você construir as suas perguntas porque você leu alguma coisa e não só porque você nasceu no mundo sem ter... e aí você vai com todos aqueles questionamentos. Vai para o texto, levanta as suas perguntas de lá e aí você já está dentro da teologia. Uma outra coisa que você pode ler é o livro do Wayne Grudem, são 10 doutrinas essenciais. O título dele na primeira edição é Doutrinas Essenciais, é um livro bem fininho e aí você vai ter cada doutrina bem explicada. Por quê? Porque assim você tem um panorama do geral. Então você tem o panorama além da Bíblia inteira e o panorama das 10 doutrinas principais ali no livro do Wayne Grudem. Não é necessário concordar com tudo dele nesse livro, até porque não vai ter muito o que discordar, porque é o essencial do essencial do essencial, que é as doutrinas essenciais da fé cristã. É um livro fininho e esse eu recomendo para você iniciar. Muito bom, muito bom. Muito bom. Perfeito. Legal. Tem só mais uma pergunta, gente. Uma pergunta rápida, né? Depois temos as perguntas rápida. A gente ainda longas. Deep questions. Nem começou as perguntas. O profundo tá ali com ele, viu, gente? O polêmico é comigo. Qual é o diferencial do curso da Escola Convergência? Que é comigo, não tô brincando. O diferencial do Convergência é o seguinte. Como o próprio nome diz, Convergência, a gente gosta de unir ênfases, ok? Então, no Brasil, possivelmente nós somos a única escola de teologia que vai unir a ênfase carismática e reformada. E aqui
eu costumo usar o termo, eu não gosto mais de usar o termo reformado, ok? Então eu prefiro usar o termo calvinista para deixar meus amigos reformados com o termo para eles, tá? Então assim, eles ficam com, porque para muitos reformado você tem que crer em teologia da substituição, amilenismo e tal, e cessacionismo e essas coisas assim. Beleza, então nós não somos reformados, nós somos calvinistas, ou seja, nós, quanto à doutrina da salvação, somos calvinistas e somos calvinistas, claramente calvinistas, tá? Se você por acaso, não queria, nós somos pra caramba. Mas nós, nas nossas aulas, não ficamos tentando te convencer disso, mas se você por acaso desconfia, não se preocupe, a gente é mesmo. Mas nós somos a única escola que é assim, e nós somos carismáticos ao mesmo tempo. Nós não somos simplesmente continuistas. Porque tem muito calvinista reformado que é continuista de cinto de segurança. O que é um continuista de cinto de segurança? É alguém que diz assim, eu creio que os dons estão em atuação hoje, mas Deus me livre que aconteça na minha igreja. Então, nós cremos sim na continuidade dos dons do Espírito Santo e sim nós incentivamos a ação dos dons do Espírito Santo na nossa comunidade local. Com um adendo a isso tudo, que além de sermos continuistas, calvinistas, temos uma clara ênfase na esperança do Evangelho, ou, colocando em outras palavras, somos pré-milenistas históricos. Então, nós temos uma forte ênfase no elemento escatológico, na esperança do Evangelho, e esses três elementos juntos, eles formam esse caldeirão. E você poderia colocar aí também a questão da unidade da igreja, porque nós temos professores de confissões de fé diferentes da nossa e que estão junto conosco, porque nós não temos nenhum problema de conviver com o diferente. Nós sabemos ser diferentes. Vocês podem ver, por exemplo, meu convívio com o Iago, meu convívio com outros caras. Nós sabemos conviver com o diferente. Nem sempre os diferentes sabem conviver conosco, mas a gente convive muito bem com o diferente. Então, a gente gosta dessa realidade paradoxal de ser um ministério que ama a ênfase do fundamento das Escrituras com a experiência carismática. Esse é o diferencial. Se você quer profundidade na Bíblia e experiência de um coração aquecido por Deus, nós somos o lugar onde você vai ter isso como nenhum outro lugar no Brasil. Verdade, gente. Isso é muito verdade. Eu vi até gente falando aqui, no chat. Desconheço outro curso que une teologia, reforma, mais dons carismáticos. É verdade, gente.